mundo do autocaravanismo é um mundo de maravilha. Maravilha, milagres, porque ainda há pouco estávamos no Tour de França e agora estamos em Rocamadour. É isto que o autocaravanismo pode ter de bom. É um santuário mais visitado de França. Aliás, acho que é a terceira localidade mais visitada de França, Rocamadour. É um local de peregrinação. E então está na altura de começar a visitar. Sim, vamos visitar porque eu, pelo menos, não o conheço. Nunca cá tinha estado. Mas estamos aqui num parque de autocaravanas aqui perto. Bom, num sítio como este, um sítio turístico, claro que estamos a pagar 20 euros por noite. Com piscina. Com piscina, com boas instalações, com tudo. Tem boas instalações, que é para levar louças, com água quente. E muito perto do centro histórico. É muito, 15 minutos do a pé, centro histórico. Bom, vamos então? Vamos. Vamos para Rocamadour. E o sítio é tão espetacular que a Cristina aproveitou para começar logo a tirar umas fotos. Iniciamos a visita num local muito próximo do Parque das Autocaravanas, o Hospital de São João Batista e o Campo dos Pobres. Por aqui se recebiam e hospedavam os peregrinos que visitavam este local desde o século X. E também nós iniciávamos a nossa peregrinação. Rocamadour, roc amateur, amante das rochas. Segundo a tradição, lá viveu o ermita Zaqueu de Jericó, morto por volta do ano 70 d.C., que amava as rochas, tendo cavado um ermitério numa delas. Teria trazido para Rocamadour a estátua da Virgem Negra, que, no entanto, curiosamente, é datada do século IX. Muitos milagres foram atribuídos ao túmulo de Zaqueu e ao Santuário da Virgem, e os peregrinos não mais deixaram de afluir. Enquanto esta peregrina se entretinha a descobrir as especialidades locais, eu aproveitava para travar conhecimento com alguns autóctones. Pois, também concordo, isto está um pouco cheio de turistas, mas enfim, é o tempo em que se vive, não? E o que eu não percebi, devo ter cuidado com o comboio? Com o comboio? Ele tinha razão, não há como falar com o pessoal da Terra para ficar alerta. O quê? O santuário é lá em cima? Temos que subir isto tudo? O enquadramento do santuário é de facto espetacular, mas quantos degraus são até lá acima? A Cristina, embalada pelos sinos, nem precisava descansar. E finalmente estávamos na entrada do santuário. Vamos então visitar o Santuário de Rocamadour, um conjunto religioso mariano que foi construído entre os séculos XI e XII. Entrávamos no espaço central desta peregrinação. Cause de la mortalité infantile. Et la maman, bien, elle reste dans son... Em redor deste pátio encontramos a Basílica de São Salvador e as 7 capelas. Ao entrar na Basílica somos surpreendidos por uma imagem que lembra quanto a nossa vida é efêmera. Depois penetramos num local de recolhimento e de oração. Já dentro da Basílica usamos uma porta lateral para aceder à capela onde vamos encontrar a Virgem Negra. Mas reparem nestes exvotos que a devoção dos marinheiros por aqui terá deixado. Esta é a imagem que está no centro de toda esta devoção, a Virgem Negra de Rocamadour. Mas estava na altura de deixar o santuário e dedicarmos-nos a pensamentos mais terrenos. Depois de cuidar do espírito, também convém cuidar do corpo. Aquele pi significava que o milagre se tinha concretizado. Agora regressaríamos à autocaravana para um merecido descanso. E que melhor forma de terminar este dia do que refrescarmos nas águas azuis da piscina do Parque de Autocaravanas. A Cristina mergulhava e só daqui sairia para ir apreciar o espetáculo noturno de Rocamadour.
estamos no regresso, mas não a terminar, porque para nós as viagens nunca terminam. Tem apenas um pequeno interregno, que é o interregno em que regressamos a casa. Para resolver uns assuntos. Não, tratar os assuntos, por escrito em dia, como se costuma dizer. E agora estamos na cidade de Vitória-Gasteiz. Vitória-Gasteiz. Por acaso, a área de serviço agora até está com outra vantagem, é que tem um supermercado da Eroski, não é? É. Mesmo aqui ao lado. Que dá para ir buscar o pãozinho logo de manhã. Foi o que a dona Cristina fez, porque pronto... Porque alguém preguiçoso não quis ir. Não, fiquei a fazer a parte técnica, não é? A meditar sobre o que é que íamos fazer hoje durante o dia. Alguém tem que se preocupar com essas coisas. Bom, vamos dar um passeiozinho até à cidade. Vamos. Bom, o trem é aqui muito próximo. Vamos lá então. Quando usarem os transportes públicos, não se esqueçam de anotar a estação de onde partiram. É muito prático quando procurarem regressar. A parte que uma pessoa mais gosta é subir sem ter que subir de graus. É a parte que mais gostas, é esta? É. Não tens de graus para subir? Quer dizer, de graus tem-se, está do outro lado. Está apertava? Não estás com um bom aspecto ainda. Esta cidade de Vitória-Gasteiz é bastante agradável. É uma cidade que normalmente costumamos a parar quando vamos a caminho da Europa, antes de passar a fronteira com França. É, fica sensivelmente de 100 e poucos quilómetros, 170, à volta disso, da fronteira, depois passa-se para a França e é a seguir viagem. Agora, a descer é o contrário. Fica-se por aqui, tem uma boa área de serviço, a cidade é muito agradável. É um sítio que é simpático para fazer uma pausa. E ao lado da área de serviço tem um supermercado. Pronto. Já tinhas saudades? Já tinhas saudades dos tomates a €1, das cebolas a €1,50? Nada, a carne, então o peixe já tinha saudades de comer peixe, que é um pouco difícil na Europa, comer peixe com abundância e com aquele aspecto. É, a Espanha como Portugal são países que têm uma oferta imensa na gastronomia. Especialmente peixe. Nós, na Península Ibérica, comemos... Carne encontra-se boa por todo lado, agora o peixe é que é mais difícil, especialmente nós, que estamos muito habituados ao nosso peixinho fresco ali de Vila do Conde. É difícil encontrar algo semelhante àquilo. No sul, na zona de Setúbal, no Algarve, também oferece bom peixe. Estamos aqui a passar na rua junto à fábrica de cartas aqui em Vitória. E está num outro vídeo nosso, não é? Está num outro vídeo. Já não me lembro bem qual foi, porque já são mais quase 200 vídeos que editámos, mas temos um vídeo interessante aqui sobre a cidade de Vitória. Desta vez é só um pequeno passeio, para repousar um pouco e saborear o ambiente espanhol. E recordar, não é? Sim, neste caso o ambiente mais basco que espanhol, porque cada vez está tudo escrito em basco, aparecem mais coisas escritas em basco. Aliás, eu hoje acabei de saber, através de uma residente, que a escolaridade aqui é obrigatória, a aprendizagem do basco, desde tenra idade. Por isso, cada vez há mais textos em basco, mais letreiros em basco. É interessante a afirmação da identidade basca. A Cristina não parava de meter conversa com os residentes, por isso é que ela sabia tanta coisa aqui sobre o País Basco. É o símbolo da Vitória-Gasteiz, Saladão. Estamos a percorrer o nosso caminho, que hoje por acaso se prende com o caminho de Santiago de Compostela. Estamos em Fromista. Acho que este nome diz muito pouco à maior parte das pessoas, mas o que é verdade é que atrás de nós está uma pérola do românico. Nós adoramos o românico, gostamos muito de ver pedras, não é? E gostamos de ver as igrejas românicas. Especialmente as românicas. E esta que está aqui atrás é qualquer coisa digna de ser vista. Não se esqueçam, se um dia fizerem o caminho de Santiago, Fromista ficará certamente na vossa memória como um dos pontos altos desse caminho. Esta igreja é de 1066. Já lá vão uns anos, é qualquer dia 1000 anos. Já tem mais. Quase 1000 anos, é linda a igreja. Já tem mais de 1000 anos.
que no seu interior não deixámos de nos surpreender com uma maquete que nos mostrava como terá sido na Idade Média. O românico e os capitéis com a sua iconografia fantasmagórica. E ficamos tão perto da Idade das Trevas. Esta foi uma daquelas visitas que nos faz gostar de ser viajantes. Faz parte do património mundial, não se esqueçam, Fromista. Próximo destino, a cidade de Palência e a sua área de serviço para autocaravanas. Aliás, tem duas, mas vamos falar nisso mais à frente. Agora, vamos fazer um pequeno passeio noturno pela cidade. Iniciávamos mais uma etapa que nos levaria até casa. Sentimos sempre uma alegria por regressar a casa, ir rever a família, mas ao mesmo tempo uma certa nostalgia da estrada que nos obriga a meter bastante combustível e caro. O preço dos combustíveis tinha voltado a subir. É certamente um dos maiores pesos no orçamento das nossas viagens. Até tens direito à música, não? Tem aqui o giradista embaixo da mesa. É o Elvis, pá, o rei. Estamos aqui numa área de serviço onde vamos encontrar o rei, não é? Não é todos os dias que isto acontece, e logo de manhã, num domingo aqui em Espanha. Espetáculo, é engraçado. E este aqui atrás também está cómico. Mas temos também ali um barco. Agora eles estão preocupados é com as inundações. Tem o barco aí ao lado e o barco Popeye. E tem uma oferta diversificada. Por exemplo, aqui o barco vende batatas. Patatas, como dizem aqui. Batatas, 10 euros, 10 quilos. 1 euro o quilo. Enfim, é o preço espanhol. E depois, o que é curioso é que esta área de serviço é a área de serviço da outra área de estacionamento para autocaravanas aqui em Palência. Mesmo em frente temos a área de serviço para autocaravanas que, se vierem aqui abastecer, podem estacionar lá grátis. E ainda têm direito a um jeton para meter água, também grátis. É interessante, dois bons locais para ficar em Palência, a área onde estávamos e esta área aqui. Por aqui terminamos esta série de vídeos que nos levou numa viagem em Espanha, Andorra, França e Suíça. Mas vamos continuar. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.